3 minutos, a deputada Vivi Reis. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Vivi Reis, deputada federal do PSOL no Pará. Estado esse que o ministro frequentemente visita para fazer negociações com os madeireiros, com garimpeiros, com grandes empresários. Em abril deste ano, a Polícia Federal apreendeu 200 mil metros cúbicos de madeira. Presidente, deputado Nelson Barbudo, pela ordem. Está fora da pauta aí. Deputada Vivi Reis, eu peço que a senhora... Deputado Nelson Barbudo, pela ordem. Questão de ordem, senhora presidente. A senhora quer agredir o ministro, vai em outra reunião. Senhora presidente. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem. Pois não, Nelson Barbudo. Gostaria de fazer a minha fala? Senhora presidente, questão de ordem. Artigo 95, parágrafo 4. Por acaso, não visita frequentemente o Pará? Vivi do pessoal do Pará está fugindo completamente da pauta. Eu ainda nem comecei a minha fala. Deputado Éder Mauro, me respeite. Deputada Vivi Reis, eu gostaria que a senhora se ativesse ao artigo... Me respeite, Está fora da pauta. Eu gostaria que vocês se ativessem... Gostaria que fosse retirado a fala 30 segundos eu falei. Eu reitero. Senhora presidente, mais uma vez a gente percebe aí a armação de um circo em torno da presença de um ministro de Estado, como é a do muito competente Ricardo Salles. Já foi na Comissão de Legislação Participativa, prestou esclarecimentos com relação à questão da madeireira, e eu parabenizo ele pela sua coragem, ministro, de estar ao lado, e porque conhece de fato, já sujou a bota de lama no meio de áreas que muitos desses que criticam o senhor jamais foram, preferem ficar indo em eventos perfumados e cheirosos pela Europa para discutir, né, se nasceu primeiro o ovo ou a galinha. Então a deputada do PSOL aí parece que ela está indo além da sua ideia de legalização das drogas. Parece até que está ocorrendo alguma espécie de entorpecimento desses deputados, porque de fato, se tem um ministro que é competente, é o ministro Ricardo Salles. Então parabéns pela sua postura. E ministro, aproveitando essa oportunidade, recentemente foi leiloada a Companhia de Águas do Rio de Janeiro, a SEDAI. Foram arrecadados pouco mais de 22 bilhões de reais num leilão recorde que vai acabar com a corrupção, com o toma lá da cá e vai dar maior eficiência à companhia. E além disso, né, são 22 bilhões para ter o direito de investir 46 bilhões. Isso daí é emprego, é social, é renda, é ambiental para todo mundo. Regularização fundiária. Ministro, Rodrigo Maia sabotava o Brasil enquanto Jair Bolsonaro tentava colocar ele adiante e oferecia à oposição, esses mesmos estão fazendo gritaria aí pela presença do senhor nessa comissão, oferecia a eles a oportunidade de caducar, escolher quais medidas provisórias caducar. E uma das escolhidas foi a medida provisória da regularização fundiária, justamente porque é uma medida que beneficiaria em muito o agro, o campo, o meio ambiente. O senhor tem notícias? O governo tem algum plano para colocar adiante uma nova medida provisória ou acredita que será dada uma outra estratégia para a gente aprovar essa regulação fundiária? E o quanto que ela seria importante para apagar o fogo na Amazônia? A gente sabe que eles pediram para caducar essa medida provisória e o irresponsável Rodrigo Maia assim a fez para justamente poderem culpar Bolsonaro daquilo que eles não permitiram que o presidente fizesse. Muito obrigado, senhora presidente. Se nós não tivermos recursos para remunerar quem mantém reserva legal, quem tem boas práticas, quem precisa recuperar a pastagem degradada, o deputado Gaguin foi um dos que sempre levou também lá do seu estado Tocantins, questões como essa. Se nós não tivermos recursos, não dá para fazer. Se a gente não brigar pelos recursos, nós vamos ser só objeto de cobrança. E eu não vi nenhum desses antecessores, ministros do Meio Ambiente, brigar pelos recursos pelo Brasil. Eu vi passearem pelo mundo, receberem verba para fazer pesquisa, darem palestras, enfim, eu ouvi muito disso, mas brigar por recursos aqui pelo Brasil não fizeram, tanto que quando negociaram os acordos, não tiveram o cuidado de olhar mecanismos eficientes para que a gente pudesse trazer recursos, e é isso que nós estamos fazendo. Com relação por fim, com relação à agenda urbana, deputado Eduardo Bolsonaro, foi no governo do seu pai, presidente Jair Bolsonaro, que o Brasil, junto com o parlamento, aprovou o marco legal do saneamento, mas não com a ajuda da esquerda. A esquerda votou contra o marco legal do saneamento. Aliás, como fez quando teve o Ministério do Meio Ambiente nas mãos. Nunca se preocuparam nem com o saneamento, nem com os resíduos sólidos, nunca fizeram nada
pela agenda ambiental urbana, absolutamente nada. Talvez porque ela não tem o charme das mudanças climáticas, não tem as viagens da questão amazônica, não pague encontros em Paris ou em outros países europeus. Mas a agenda ambiental urbana é a mais relevante para o meio ambiente no nosso país, porque mais de 80% em média da nossa sociedade vive em cidades. Cidades sem saneamento, principalmente o Acre da Marina Silva, que é o segundo pior índice de saneamento do Brasil, que ela não fez quando era ministra, aliás, nem ela, nem o seu governador do PT na época, e vários outros estados governados por esses partidos. Não fizeram nem a evolução do saneamento e tampouco a evolução ou o cuidado com os resíduos sólidos. Foi neste governo que a Secretaria de Qualidade Ambiental Urbana fez em 1 ano e meio o que eles não tinham feito em 10, que foi o SINIR, o Sistema Nacional Integrado de Gestão de Resíduos, os acordos de logística reversa, que nunca ninguém se preocupou em fazer, o apoio ao restabelecimento ou cuidado com os lixões no país, que o Lixão Zero só no último ano eliminou 600 lixões em todo o território nacional, graças ao programa do presidente Bolsonaro, que, como eu disse, cuida das pessoas e não de conceitos abstratos ou de viagens e cursos, como alguns dos que me antecederam. Importante a posição que o governo brasileiro, respaldado pelo presidente da República, adotou, e, se Deus quiser, nós conseguiremos trazer ainda mais recursos para aplicar em questões tangíveis, pagamento por serviços ambientais, saneamento, resíduos sólidos. Está aí, semana passada, o leilão da SEDAI, o Rio de Janeiro, deputado Luiz, que tem esse caos, infelizmente, ocasionado pela falta de investimento da SEDAI, e agora tem um horizonte e a sua atuação também muito importante nesse tema, porque com o leilão da semana passada, finalmente, vai ter recursos para investir 20 bilhões de reais arrecadados para investimento com o leilão da SEDAI. Portanto, parabéns ao Estado do Rio de Janeiro, aos deputados que tiveram, como o senhor, uma postura produtiva, e essas são as questões que realmente interessam ao país e aos brasileiros em geral. Desculpe, presidente, só o vice-presidente Coronel Crisóstomo, falar aqui dos brigadistas. O governo aumentou não só os aviões, os air tractors, os helicópteros, mas também vem aumentando a quantidade de brigadistas que trabalham tanto no ICMBio quanto no IBAMA, no combate à prevenção aos incêndios, contando sempre, como é relevante, com que os estados também façam a sua parte, permitindo a limpeza preventiva, o uso preventivo do fogo, nas áreas estaduais, nas fazendas, nas propriedades privadas que são de jurisdição estadual. Eu acho que é uma questão de respeitar o que querem os indígenas. Não há uma opinião homogênea a ser atribuída a eles. Há populações indígenas que querem, aliás, já fazem mineração eles próprios. Há populações indígenas que fazem agricultura, está lá os parecis que servem de exemplo. Enfim, são exemplos que demonstram que os próprios indígenas têm vontade própria e não devem falar por eles, nem ONGs, nem pseudo-acadêmicos, antropólogos, nem quem fala pelo indígena é ele mesmo. Até porque muitos deles têm telefone, têm acesso à internet, têm uma série de mecanismos que, felizmente, chegou até a população indígena, vejo isso com muito bons olhos, e que permitem que eles falem por si próprios. Não precisa de lobista nenhum, nem acadêmico nenhum, nem sindicalista nenhum, nem ninguém para falar por eles. Eles próprios têm sua opinião. E eles querem desenvolver atividades. Cabe à sociedade, ao Congresso, ao governo federal, criar condições para que essas atividades sejam desempenhadas de acordo com as regras ambientais, com regras de licenciamento claras, com parâmetros a serem observados, mas não protelar essa decisão, como de fato no momento segue sendo protelada, em razão daquilo que se deveria regulamentar depois da Constituição de 88 e até hoje não se fez. É uma região que tem setores produtivos, mas que sofrem muito com uma série de interpretações equivocadas, excesso de imposição de restrições, excesso de imposições de multas e, muitas vezes,
o que acaba gerando com isso é um desemprego, uma pobreza que, por sua vez, gera desrespeito ao meio ambiente. Portanto, eu acho que essas questões levantadas pelo deputado Capiberibe, a respeito da pobreza ser um dos motivos, uma das origens, uma das razões do desrespeito ambiental da Amazônia, eu tenho essa opinião claramente, de que a ausência de desenvolvimento econômico sustentável para a região, ela é motivo, sim, ela é uma razão relevante, se não a mais relevante, do desrespeito ambiental. Com relação aos outros temas suscitados, como bem disse a nossa presidente, uma vez que não contidos no requerimento, eu vou me reservar o direito de não adentrar neles. Fica aqui a minha manifestação sobre os dois requerimentos. Obrigado, presidente.